A todos que participam deste momento de estudo da Palavra do Senhor, graça e paz. Nesta oportunidade, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos estudar algumas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Nós já estudamos 2 parábolas, nós vamos estudar as outras hoje, que estão registradas no capítulo 13 de Mateus. Nós vamos fazer a leitura agora, Mateus 13, versículo 31 a 31 e 32, 33, 44, 45 a 52. Então, nós vamos fazer essa leitura. Inicialmente, Mateus 13, 31 a 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Trinta 34, 36 em diante, ou melhor, 41 em diante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhes: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus, semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Temos lido no capítulo 13 de Mateus algumas das parábolas, as 5 últimas parábolas de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nós acabamos de ler, quando Jesus expõe o desenvolvimento do reino, como o reino vai ser desenvolvido neste tempo, nesta era, neste tempo que se iniciou com a segunda vinda de Jesus e vai terminar com a primeira vinda e vai terminar com a segunda vinda de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem dado instruções na tua palavra para meditarmos e para encontrarmos as verdades necessárias
para a nossa vida espiritual. Obrigado por todos aqueles que participam. Nós te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração o entendimento da tua palavra. Obrigado por todas as tuas bênçãos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, um evangelho que é ministrado basicamente visando um público judeu, mas visando também toda a cristandade, né? Deus fez preservar este evangelho para que ele pudesse atingir todo mundo, né? Todos os cristãos do mundo e todas as pessoas que ouvissem a pregação da palavra do Senhor. Então, o capítulo 3 de Mateus é um capítulo em que Jesus está usando parábolas, esse método de ensino, para ensinar os seus discípulos sobre o reino rejeitado pelos judeus, como esse reino se desenvolveria agora, que foi rejeitado pelos judeus, no curso da presente era, sendo a presente era considerada da primeira vinda de Jesus Cristo até sua segunda vinda. Então, como que o reino vai se desenvolver e como é que se darão os acontecimentos? É isso que essas parábolas estão ensinando. Nós vimos na primeira parábola, a parábola do semeador, que Jesus é o semeador da boa semente, e essa boa semente gera produção a 30%, 60% e 100%. Depois vimos a parábola do joio, que a semente cresce, se desenvolve e produz um trigo de qualidade. Porém, foi semeada juntamente com o trigo pelo inimigo o joio. E nós vemos, então, nessa parábola, o crescimento também de uma falsificação do reino, né? E agora, nessas parábolas que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver alguns aspectos desse reino que está em desenvolvimento. Jesus está usando, então, as parábolas para falar aos seus discípulos sobre o reino rejeitado pelos judeus, como se desenvolverá no curso da presente era este reino que Jesus instaurou. As parábolas, no ensino de Jesus, cumprem objetivos claros. Quais os objetivos que as parábolas cumprem nos ensinos de Jesus? Os propósitos são os seguintes. Primeiro, um meio de consolidar a sua declaração de messianidade, isto é, as profecias vislumbravam Jesus como aquele que ensinaria por parábolas. O Messias estaria desenvolvendo seu ministério por meio também do ensino parabólico, né? Então, essa é uma das características, né? Três objetivos, são 4 objetivos bem claros. O segundo objetivo é cumprir a profecia do Salmo 78:2 e a profecia de Isaías, que fala exatamente isso: abrirei a minha boca por parábolas, né, para ensinar esse povo. E terceiro, é um método revelador da verdade ao ouvinte crente. Os ouvintes que são crentes compreendem a verdade revelada na parábola, mas os ouvintes que não são crentes, que não são capazes de crer, né, a estes, a verdade é escondida, a verdade é ocultada. Então, nós sabemos que as parábolas cumprem esses propósitos. Neste discurso de Jesus, registrado em Mateus 13, nós temos Jesus usando as parábolas para revelar o desenvolvimento do reino nesta era.
Relembrando, a parábola do semeador fala da semeadura do evangelho durante todo o tempo, desde a vinda de Jesus até a segunda vinda do Senhor Jesus. A parábola do joio e do trigo fala de uma falsa semeadura produzida pelo inimigo. E a parábola do grão de mostarda, que nós lemos hoje, mostra o crescimento acentuado, como o reino se desenvolveu, né? Assumindo proporções enormes. De um grão de mostarda pequenininho, uma árvore que chegava a 2, 3 metros de altura, e onde os passarinhos vinham se aninhar. Isso é comparado, então, com o crescimento do reino que foi semeado por Jesus, né? E depois a parábola do fermento, que fala da, da corrupção interna que ocorreria dentro do reino de caráter doutrinário. Então, nós vemos que a parábola está prevendo, Jesus está prevendo por meio da parábola a corrupção doutrinária que haveria dentro do próprio reino, mesmo com esse desenvolvimento miraculoso do reino. A parábola do tesouro escondido e da pérola são parábolas que falam da tomada para si pelo Senhor de um tesouro peculiar, Israel e igreja. E a parábola da rede, que fala então da consumação do século, quando os injustos serão excluídos do reino a ser inaugurado, o reino milenar que será inaugurado, e que todos que estarão separados, né, aqueles que não forem lançados fora no reino das trevas, eles serão membros, estarão entrando com Jesus no reino milenar. Os justos receberão o reino milenar e desfrutarão das bênçãos desse reino messiânico com Jesus Cristo e com a sua igreja. Cada parábola, entretanto, deve ser tratada de per si, né? Cada parábola de acordo com a sua individualidade. Então, nós fizemos um resumo das parábolas até agora, mas nós vamos ver a parábola do grão de mostarda. O que é a parábola do grão de mostarda? Os judeus usavam essa semente, o grão de mostarda, como um sistema de comparação das menores coisas. Quando eles queriam comparar alguma coisa, dizer que uma coisa era muito pequena, eles comparavam com o grão de mostarda, né? Era um método mínimo de medição. Um grão de mostarda era um mínimo das medidas de grandeza. Portanto, os judeus usavam isso como medida de tamanho, né? Avaliação da grandeza, tamanho. E isso significa o começo insignificante do reino. Jesus começou o seu reino, a implantação do seu reino do seu reino espiritual aqui, com 12 discípulos, né? Então, é um começo realmente pequeno, como um grão de mostarda. Mas como a semente de mostarda, em curto espaço de tempo, chegava a ser uma grande árvore, o reino do céu se desenvolveu intensamente. Cresceu muito o reino do céu, anunciado por Jesus, e beneficiando grandes multidões de pessoas, né? Nós vimos que depois do Pentecostes, nós sabemos disso, por estudar a palavra do Senhor, que houve um crescimento muito grande do reino, né?
O evangelho produziu muito crescimento em todo o reino, em todo o Império Romano. Em cerca de 30 anos, todo o Império Romano foi atingido pelo evangelho num crescimento exponencial, de modo que nem hoje em dia, com todos os recursos midiáticos que nós temos alcançado um crescimento semelhante. Então, a parábola do grão de mostarda fala exatamente do desenvolvimento espetacular desse reino, né, de Jesus. A parábola do fermento é uma parábola que, apesar de conotações por vezes negativas, sobre o fermento, nessa parábola ele fala do crescimento do reino, mas fala de um crescimento que demonstra um efeito também negativo. O fermento leveda toda a massa. Então, houve crescimento, mas houve um crescimento que também facilitou a corrupção. E o reino entrou em corrupção. Se nós acompanharmos a história da igreja, nós vamos ver que a partir de 315, 320, 323, mais precisamente, o Império Romano se associou à igreja, né? Ao reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. E aí, então houve uma corrupção interna, que é esse fermento, né? E aí houve um crescimento também muito grande, mas um crescimento com corrupção interna, de modo que o evangelho é tido como misturado com um fermento que fez com que houvesse uma corrupção interna do evangelho. Não, nada externo abalou o evangelho, mas ele foi abalado por dentro, ele foi abalado por corrupção interna, doutrinária. As doutrinas do reino, as doutrinas da igreja foram corrompidas e gerou um crescimento muito grande também, mas um crescimento que não era mais puro, não era mais genuíno, uma mistura clara, né, de evangelho genuíno com evangelho espúrio. Então, essa parábola do fermento mostra a corrupção interna que houve na história da igreja, né? É o poder do reino, poder interno do reino que foi corrompido. Nós temos depois a parábola do tesouro escondido. O propósito dessa parábola é retratar o relacionamento de Israel com a presente era, né? Essa parábola do tesouro escondido é que, mesmo rejeitado, né? Israel rejeitou a Jesus, nós já vimos isso, né, nos estudos anteriores. Israel rejeitou a Jesus e, por conta disso, ele foi rejeitado por Deus, né? Mesmo rejeitado temporariamente por Deus, no tempo presente, nós sabemos que o Senhor não esqueceu de Israel. Paulo fala disso nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, demonstrando que Deus tem um remanescente fiel, que é o Israel espiritual, e que esse Israel espiritual será tratado, voltará a ser tratado, né, como nação no final da presente era, no final do presente século, não é? Ou da presente era, quando este evangelho estiver sendo pregado aí até os confins da terra, quando Deus determinar a segunda vinda de Jesus Cristo. Nesse período, então, haverá um tratamento com a nação de Israel residual, não é? Aquela nação que estiver no mundo na época que Jesus Cristo voltar. Então, haverá
esse tesouro escondido é uma manifestação de Deus em favor ainda da nação de Israel. Mas há também a parábola da pérola. E a pérola, esta parábola, demonstra que, além do tesouro escondido, que é a nação de Israel, né, o remanescente de Israel, haverá também um tesouro comprado pelo Senhor, que também tomará, que Deus tomará para si a sua igreja. E a pérola que comprada de grande valor, comprada com o seu próprio sangue, fala a respeito dessa igreja que será tomada para si, né? Jesus vai tomá-la exclusivamente para si. Então, essa pérola de grande valor é a igreja que será arrebatada deste mundo para estar com o Senhor, né, nos ares. Então, nós encontramos essas parábolas que podem ser vistas desta maneira como nós encontramos. E, finalmente, a parábola da rede, que nós vemos aqui, é a expressão do término desta presente era. Esta presente era vai terminar com juízo e um julgamento das nações. A rede será lançada ao mar, e mar, na linguagem profética, significa nações. Então, os peixes representam as nações, e com base na aceitação ou rejeição do evangelho, esta parábola fala da consumação da era, e da consumação dessa era, nós vamos ver o juízo das nações, a separação das nações, dos maus e dos bons, né? Aqui é uma preparação para o reino milenar ou o reino dos céus, né? Que é uma denominação utilizada na Bíblia para o reino milenar ou o reino dos céus. Então, os que vão participar do reino milenar estão sendo escolhidos aqui agora, né? Essa parábola nos ensina isso, que eles estarão sendo escolhidos como os pescadores escolheram os peixes, né? Tirando os maus de entre os bons. Os maus peixes, os peixes ruins, sendo lançados fora e ficando apenas na rede os peixes bons. Então, essa figura fala a respeito de quem vai entrar com Cristo no reino milenar, no reino que está preparado para o Senhor Jesus e sua igreja e todos aqueles que entrarem no reino milenar. Essas parábolas, então, falam da evolução do reino, de como o reino se comporta, como ele evolui desde a rejeição dos judeus até a entrada no reino milenar, quando Jesus reinará por 1000 anos e estará juntamente com a igreja, reinando sobre a terra, sobre as nações que estarão aqui presentes. As coisas novas e as coisas velhas que são mencionadas neste texto de Mateus falam a respeito de como essas parábolas são interpretadas. Então, nós vamos ver que a parábola do reino, a parábola da semeadura, da semente e dos solos, né? A parábola do semeador, é uma parábola que fala da proclamação do reino. São as coisas novas, a proclamação do reino. A segunda parábola do trigo e do joio fala da falsa imitação do reino pela semente maligna plantada
juntamente com o trigo. A terceira parábola fala do grão de mostarda, que é a expansão visível do reino, como o reino cresceu de maneira intensa, o grão de mostarda. E a parábola do fermento, que fala da corrupção interna do reino, de como esse reino foi sendo corrompido internamente por uma atividade ilegal, uma atividade ilícita de, de pessoas do reino, né? Então, nós vamos ver que, ao lado de uma cristandade fiel a Deus, tem uma cristandade que é infiel a Deus e que é tida como cristandade também, mas que não é fiel a Deus, né? E as parábolas do, do tesouro escondido, da pérola e da rede, cada uma delas com significado. Tesouro escondido, falando da nação israelita, que nós já mencionamos. E a pérola, falando do remanescente fiel na tribulação. Falando, a pérola falando da igreja que escapa da tribulação, né? Nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. E a rede, que é o julgamento das nações no final da tribulação, para determinar aqueles que entram para o reino milenar ou não. Nós estudamos, então, de uma maneira superficial e rápida estes textos. E nós recomendamos que as pessoas leiam mais esse capítulo 13 de Mateus e não façam como os nazarenos, né? Que Jesus foi visitar Nazaré, conforme o texto de Mateus 13, de 53 a 58, e ele, chegando na sinagoga dos nazarenos, ele leu a escritura, e essa escritura estava ali mencionada como falando a respeito do próprio Jesus. E ele diz que hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos, e eles responderam de uma maneira negativa, não aceitando o que Jesus dissera sobre si. Então, nós não devemos ter essa mesma atitude que os nazarenos tiveram. Devemos receber Jesus e aceitar as suas declarações a respeito de si mesmo, né? Porque ele é verdadeiramente o Senhor, o Deus eterno. E nós devemos ler e estudar e aceitar a palavra do Senhor como palavra fiel. Quais as aplicações que nós podemos fazer deste texto? As aplicações aqui mais importantes são: a primeira, Jesus aplicou por parábolas o ensino sobre o reino dos céus, o reino de Deus, esperado pelos judeus, né, o reino messiânico, e Jesus demonstrou assim que o reino estava sendo proclamado e continuaria sendo proclamado e sendo oferecido a outras, né? Seria oferecido aos gentios. Você já aceitou o reino de Deus na sua vida, né? O reino de Deus hoje é recebido pela fé, o domínio do Espírito Santo na nossa vida, pela ação salvadora de Jesus Cristo. Então, nós podemos crer no Senhor Jesus, e isso é receber o reino de Deus, que ainda não está completo, mas estará completo quando Jesus Cristo retornar, né, na sua segunda vinda. Então, Jesus aplicou por parábolas esse ensino sobre o reino dos céus, de modo que ele demonstrou desta maneira, por meio de parábolas,
que a rejeição dos judeus não interrompeu o programa do reino. Pelo contrário, ele foi desenvolvido e foi transferido de uma maneira misericordiosa para os gentios. Os gentios que somos todos os que não são judeus, né? Somos todos nós que não somos judeus. Segunda aplicação. Jesus demonstrou que haveria imitação do reino como forma de oposição. O reino seria imitado, né? Conforme ele foi imitado, né? A parábola do joio demonstra claramente isso. Hoje nós temos imitação do reino, né? O reino de Jesus Cristo é imitado de uma maneira que nós podemos perceber as diferenças claras, né? Entre aquilo que é o reino de Deus legítimo, o reino de Deus que a palavra nos ensina, daquilo que está sendo muitas vezes anunciado e pregado como o reino de Deus. Cabe a nós ter o discernimento de entender qual é verdadeiramente o reino de Deus. Qual é a sua posição em relação ao reino de Deus? Terceira aplicação. Jesus falou do crescimento do reino de Deus, falando de que muitos povos seriam atingidos pela palavra do Senhor, e o reino atingiria proporções muito grandes. Qual é o nosso papel nessa questão de proclamação do reino de Deus? O que nós estamos fazendo hoje na proclamação do reino? Jesus ensinou também, em quarto lugar, sobre a corrupção do reino que existe, né? O reino tem falsos ensinos. Nós conhecemos várias heresias que estão assolando o reino. Nós temos várias denominações heréticas que ensinam um tipo de reino que não é o reino da palavra do Senhor, o reino genuíno do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos fazer oposição a estas manifestações do reino. Devemos pregar o evangelho como única forma visível e única forma clara, objetiva de opor sistematicamente a mentira, ao engano, de nos opormos a tudo aquilo que não é ensinado pela palavra de Deus. Uma quinta aplicação é que Jesus falou sobre o tesouro escondido e a pérola escondida, ensinando que vai haver tratamento com a nação judaica, com a nação de Israel, e vai haver um tratamento final com a igreja, né? A igreja será arrebatada deste mundo, né, de tribulações, e quando houver a grande tribulação, e Deus vai tratar novamente com o remanescente fiel dos judeus. Ao terminar, Jesus falou sobre o julgamento das nações para a entrada no reino, né? As nações serão julgadas e as que não estiverem aptas para entrar no reino serão lançadas fora. E aquelas nações que estiverem aptas a participar do reino milenar entrarão com Cristo no reino de 1000 anos, que será aqui sobre a terra, e que nós, como igreja, estaremos juntos com o Senhor. E nós precisamos, de uma maneira muito intensa, muito clara, manifestar amor pela palavra do Senhor e amor por Jesus. Não fazer aquilo que foi feito em Nazaré, rejeitando o Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor seja o nosso norte, o nosso rumo, a nossa
orientação segura para que nós entendamos e para que estes ensinos das parábolas possam nos orientar em relação ao desenvolvimento do reino. Nós estamos numa fase que julgamos ser fase final desse reino. E nós precisamos estar prontos, preparados para o retorno visível do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida e que possamos praticar aquilo que nós temos aprendido, especialmente aceitarmos no nosso coração o domínio pleno do Senhor Jesus sobre nossas vidas, recebendo-o como Senhor legítimo e como nosso Salvador. Que a palavra de Deus nos envolva, nos abençoe e fortaleça a nossa fé no Senhor Jesus. Amém.